Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, tá? Dá essa força, por favor. Como vocês estão vendo, eu ainda tô tendo que fazer muita força para poder falar aqui, porque minha voz acabou ficando na Fonte Nova lá no sábado, né? Agora tem 2 dias aí para poder recuperar o próximo jogo para quarta-feira. Acho que vai dar tudo certo. Mas emane energias positivas aí, clicando no gostei para chegar naquele pique já no vídeo de hoje, tá? E no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações legais, algumas informações bacanas, para além de problemas que a gente já abordou aqui em outras oportunidades, né? A nível técnico, a respeito da diretoria, das movimentações que faltam e etc. Uma coisa que tem preocupado muito o torcedor tricolor é o departamento médico mais cheio do que o convencional. A gente viu na temporada passada até uma movimentação mais intensa devido ao calendário exaustivo, e em 2024 a gente viu um trabalho exemplar sendo desenvolvido para o Bahia não ter problemas tão recorrentes de lesão, mesmo com um calendário também muito pesado. Já em 2026, o ano começa de maneira turbulenta no aspecto físico, né? O Bahia não tem desgastes tão intensos porque conseguiu revezar bem utilizando a molecada mais jovem no Campeonato Baiano e o time dito principal no Brasileiro e na Libertadores da América, mas ainda assim o departamento médico esteve cheio. E a gente vai falar sobre um cara que ultimamente nem tem sido utilizado com tanta frequência assim. Quando entrou pelo Brasileiro, fez besteira, foi expulso, mas que é importante de se ter dentro do plantel, né? Opções sempre são importantes de se ter dentro do plantel. Estou falando de Michel Araújo. E a informação é a seguinte: o Rogério Ceni pode ter o retorno de Michel Araújo para o clássico desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? A equipe do Sou Mais Bahia apurou, informação nossa, tá, gente? Que a comissão técnica trabalha para poder contar com o uruguaio Nobavi. O meio atacante acabou sofrendo ainda em fevereiro uma lesão muscular na coxa. Ele iniciou a transição física nesta última semana e foi a campo com o grupo na sexta-feira, tá? Então, diferente de David Duarte, nosso querido Michel Araújo conseguiu até treinar com o grupo, só que ali na véspera do jogo. Então, não foi relacionado para a partida, não foi utilizado no Clássico Bavi. Tem treino hoje, treino na terça-feira, amanhã, e tem o jogo de quarta. Se ele trabalhar novamente com o grupo hoje e amanhã, provavelmente deve aparecer na lista de relacionados, deve ser aí uma opção para o Clássico Bavi, para essa partida também muito importante da quarta, às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então esse é o panorama a respeito do nosso querido Michel Araújo, que deve voltar a ser uma opção para Rogério Ceni. Sobre David Duarte, outra situação, ele não treinou com o grupo, ele esteve apenas em processo de transição ao longo da última semana. E após um estiramento muscular na coxa, David Duarte deve ser um importante, entre aspas, reforço para a sequência da temporada. Sou Mais Bahia apurou que a expectativa é que o zagueiro esteja disponível para o duelo contra o Internacional no Beira-Rio. Assim como Michel Araújo, camisa 33, iniciou a transição física na última semana e deve ter mais alguns dias de trabalhos especiais até voltar a treinar com um grupo diferente do uruguaio, que pode ser relacionado para o Bavi, como a gente acabou de destacar. David Duarte é titular do Bahia, diferente de Michel Araújo, há uma expectativa dele voltar e voltar sendo titular. A partida de Gabriel Xavier contra o Vitória é boa, assim como a partida que ele fez na fase de grupos ainda do Campeonato Baiano, mas ainda assim é um jogador que alterna, né, entre bons e maus momentos, vive altos e baixos, é um jogador que não passa uma segurança profunda para o torcedor, apesar de ter potencial para poder chegar nesse nível como ele já chegou em outras oportunidades vestindo a camisa do esquadrão. Então, David Duarte voltando, eu acredito que já volta sendo titular, essa é a expectativa, é até justo, né, evidentemente, já que quando ele se lesionou, ele era o titular da equipe, mas enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão de Rogério Ceni. David Duarte não deve ser relacionado para o Bavi, mas para o jogo do final de semana contra o Inter, a tendência é que ele apareça.
duas apurações muito importantes da nossa equipe de reportagem, Douglas Santana, Fernando Ramos, junto com o nosso querido Davizito, né, que dá todo o suporte, todo o auxílio. Parabéns aí para a nossa equipe pela apuração, pela busca profunda de informações, de notícias. Sobre Gilberto, é um outro problema, esse daí dá nem para botar nesse bolo de algum tipo de problema de preparação para poder gerar a lesão. É um caso bem diferente, teve um apendicite, teve que tirar o apêndice, é uma outra situação para ser analisada, tá? E foi uma apuração nossa também, que após 2 semanas da cirurgia de apendicite, Gilberto deve voltar a treinar a parte física nesta semana. O processo de cicatrização já está um pouco mais avançado, mas ainda não tem a expectativa de retorno do lateral para a lista de relacionados, tá? Porque cirurgia de apêndice o cara tem que parar mesmo, não dá para ficar forçando, repouso, descanso, ele só vai controlando ali mesmo com alimentação e tudo mais, a dietinha, para não ter um trabalho tão grande quando voltar, né? Mas enfim, essa semana já deve voltar, vai ficar ali mais ou menos 2 semanas reajustando a parte física para voltar a ser uma opção ali na lista de relacionados, é o que eu deduzo, tá? O que a gente apurou é que ele vai voltar essa semana a trabalhar a parte física, tá? Então, 3 retornos importantes dessa semana. Michel Araújo já para a lista de relacionados para o jogo de quarta, provavelmente. David Duarte já para treinar com o grupo e quem sabe na lista de relacionados do jogo do final de semana. E Gilberto para poder treinar a parte física depois desse tempo preservado, cuidado, após a cirurgia de apendicite, tá? Então são retornos muito importantes. O único titular mesmo da posição hoje é David Duarte, mas como eu já falei em outras oportunidades, temporada é pesada, é longa, mesmo que o Bahia tenha vacilado de saída da Libertadores e tenha que ficar focado aí apenas no jogo da Copa do Brasil e do Brasileiro, é importante ter todo mundo à disposição a todo momento para que a gente consiga, de alguma forma, dar conta aí dos jogos, tá? Dos compromissos que teremos pela frente. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, a gente trouxe informações aqui de caráter mais do dia a dia, né? De apurações feitas pela nossa equipe e tudo mais, né? Do que a gente teve a oportunidade aí de averiguar, mas nossa galera da Casé TV aí destacou Paulo Dybala, que está de saída do Roma, né, da Roma, e ele, né, já especulou em alguns momentos o retorno não, a vinda para o futebol brasileiro. E aí a Casé sugere, tem vaga no seu time? E quando a gente para ver, deixa eu ir aqui na publicação para poder passar, tem imagem dele vestindo a camisa de algumas equipes, e uma das equipes sugeridas aí é o Bahia. Faz sentido? Será? Já é um cara mais experiente, né? Que convive também com problemas de lesão e tudo mais, mas é um jogador diferente, de alto nível, até por conta disso também tem um salário bem alto. Não é o tipo de movimentação que o grupo costuma fazer, mas é um atleta livre no mercado de uma posição que o Bahia ainda poderia vir a reforçar. Vai lembrar que nosso querido Cauli Oliveira saiu e ainda não houve reposição. Meus amigos, é isso. Fala nos comentários o que você pensa, o que você acha. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?